Bom dia, paz do Senhor, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 19 de julho de 2021, graças a Deus! Louvado seja o nosso Deus poderoso! E hoje nós vamos ler os seguintes textos da palavra de Deus. Deixa eu achar aqui, peraí. Vamos lá, tudo bem com vocês? Que vocês tenham uma boa semana em nome de Jesus. Se você ainda não participou da oração da noite, que eu profetizo bênção sobre esta semana, aqui no nosso canal, olha, aqui no dia 18, tem ali a oração da noite, profetizando bênção sobre a sua semana. Ore junto comigo ali e viva um dias, uma semana de vitória. Hoje nós vamos ler 1 Crônicas capítulo 28, versículo 1 até 1 Crônicas 29, 30. Depois nós vamos a Romanos capítulo 5, versículo 6, até Romanos 5, capítulo 5, versículo 21. Depois nós leremos o Salmo de número 15, dos versículos 1 até o 5. E depois fecharemos com Provérbios capítulo 19, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra eterna do nosso Deus em 1 Crônicas 28, 1. Davi, deixa eu só tomar uma aguinha aqui antes, peraí. Deixa eu mandar um beijo aqui antes. Eu quero mandar um beijo para todas as amigas, as senhoras que recebem o meu áudio pela irmã Mirtes, que esses dias eu falei que era de Goiânia, na verdade ela não é, ela é de Brasília. E aí as irmãs lá ficaram assim pensando, será que tem outra Mirtes em Goiânia? Então, um beijo para todas vocês, senhoras do Brasil inteiro, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Vamos à nossa leitura. 1 Crônicas 28, 1. Davi convocou todos os oficiais de Israel para irem a Jerusalém. Os líderes das tribos, os comandantes das divisões do exército, os generais e os capitães, os administradores das propriedades e dos rebanhos do rei, os oficiais do palácio, os guerreiros valentes e todos os outros soldados do reino. Davi se pôs em pé e disse: meus irmãos, meu povo, era meu desejo construir um templo onde a arca da aliança do Senhor, o lugar de descanso dos pés do nosso Deus, repousasse para sempre. Fiz os preparativos necessários para construí-lo. Mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois é homem de guerra e derramou muito sangue. Contudo, o Senhor, o Deus de Israel, me escolheu dentre toda a família de meu pai para ser rei em Israel, para sempre. Escolheu a tribo de Judá para governar e, dentre as famílias de Judá, escolheu a de meu pai. Dentre os filhos de meu pai, agradou-se de me fazer rei sobre todo Israel. E, dentre os muitos filhos que o Senhor me deu, escolheu Salomão para ser meu sucessor no trono de Israel e para governar o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão construirá meu templo e meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei seu pai. Nós estamos fazendo os 31 dias de sabedoria com base em Provérbios. Veja, então Deus foi com Salomão assim como ele disse que seria, Quantas riquezas Deus deu, a Salomão. E todos os dias de manhã a gente tem aprendido uma sabedoria nesse mês de julho, tem sido muito bom. Versículo 7. E se ele continuar a obedecer a meus mandamentos e estatutos, como obedece hoje, farei seu reino durar para sempre. Agora, portanto, com Deus como nossa testemunha,
E diante de todo Israel, a comunidade do Senhor, eu lhes digo: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor seu Deus, para que continuem a possuir esta boa terra e a deixem para seus filhos como herança permanentemente. E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Portanto, leve isto a sério. O Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e faça o trabalho. Aleluia! Eu digo a você hoje, meu irmão, minha irmã, nesta semana, seja forte e faça o trabalho, pois Deus vai abençoar. Versículo 11. Então Davi entregou a seu filho Salomão as plantas do templo e tudo que ficava ao redor, incluindo a sala de entrada, os depósitos, as salas dos andares superiores, as salas internas e o lugar de expiação. Davi também entregou a Salomão as plantas de tudo que havia planejado para os pátios do templo do Senhor, das salas externas, dos tesouros e dos depósitos para as ofertas dedicadas ao Senhor. Deu ainda instruções a respeito das divisões dos sacerdotes e dos levitas, além das responsabilidades no templo do Senhor e das especificações para os objetos usados no serviço do templo. Davi deu instruções a respeito de quanto ouro e quanta prata deviam ser usados para confeccionar esses objetos para o serviço. Informou a quantidade de ouro necessária para os candelabros e as lâmpadas de ouro, e a quantidade de prata necessária para os candelabros e as lâmpadas de prata, de acordo com o uso de cada um. Especificou a quantidade de ouro para a mesa sobre a qual seriam colocados os pães da presença e a quantidade de prata para as outras mesas. Na verdade, semelhantemente ao tabernáculo onde Deus passou ali todas as instruções, Davi também passou todas as instruções e os elementos essenciais para o culto e para os sacrifícios também foram feitos de acordo com a orientação de Deus a Davi. Versículo 17. Também especificou a quantidade de ouro puro para os garfos, as bacias, os jarros e as tigelas, bem como a quantidade de prata para as tigelas. Especificou ainda a quantidade de ouro refinado para o altar do incenso e, por fim, entregou-lhe o projeto para o trono do Senhor, os querubins de ouro, cujas asas se estendiam sobre a arca da aliança do Senhor. Davi disse a Salomão: todos os detalhes dessas plantas me foram escritos sob a direção do Senhor. E continuou: seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor Deus, meu Deus, está com você. Não o deixará, nem o abandonará durante a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas servirão no templo do Senhor. Os outros, com todo tipo de habilidade, se oferecerão para ajudar, e os oficiais de todo o povo estarão às suas ordens. 29, versículo 1. O rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse: meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente. O trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, mas para o Senhor Deus. Usando todos os recursos a meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo do meu Deus. Agora há ouro, prata, bronze, ferro e madeira suficientes, bem como grande quantidades de ônix e outras pedras preciosas, joias caras, todo tipo de pedra da melhor qualidade e mármore. E agora,
Por causa de minha alegria com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os outros materiais que juntei para o santo templo. Ofereço 105 toneladas, olha só, de ouro de Ofir, 245 toneladas de prata, refinada para revestir as paredes das construções, e para os outros trabalhos em ouro e prata a serem feitos pelos artesãos. Quem seguirá meu exemplo e entregará hoje ofertas ao Senhor? Olha, o homem entregou tudo isso de ouro, hein, gente? Era do pessoal dele, da parte pessoal, do particular. Versículo 6. Então os chefes das famílias, os líderes das tribos, os generais e os capitães e os administradores do rei ofertaram voluntariamente para a construção do templo de Deus. Entregaram 175 toneladas de ouro, 10.000 peças de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Também construíram com pedras preciosas, contribuíram com pedras preciosas que foram guardadas no tesouro da casa do Senhor, sob os cuidados de Jeiel, descendente de Gerson. O povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente de todo o coração. E o rei Davi também se encheu de alegria. Aleluia! Então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. Olha só. Ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado sejas para sempre. Ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e este é teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos o teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados, antes de nós. Nos nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido sem deixar vestígio. Ó Senhor nosso Deus, até mesmo estes materiais que juntamos para construir um templo em honra ao teu nome santo, vêm de ti. Tudo pertence a ti. Eu sei, meu Deus, que examinas o nosso coração e te regozijas quando nele encontras integridade. Tu sabes que tudo o que fiz, tudo isso fiz com boas intenções e vi teu povo entregar ofertas voluntariamente com alegria. Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, leva teu povo para sempre a desejar te obedecer. Mantenha o coração deles sempre leal a ti. Dá a meu filho Salomão o desejo sincero de obedecer a todos os teus mandamentos, preceitos e decretos, e de fazer tudo necessário a fim de construir esse templo, para o qual realizei estes preparativos. Então Davi disse a toda a comunidade: louvem o Senhor seu Deus. E toda a comunidade louvou o Senhor, o Deus de seus antepassados. E eles se prostraram e se ajoelharam diante do Senhor, diante do Senhor e do rei. No dia seguinte, trouxeram 1000 novilhos, 1000 carneiros, 1000 cordeiros e apresentaram ao Senhor como sacrifícios e holocaustos. Também trouxeram ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Naquele dia, festejaram e comemoraram na presença do Senhor com grande alegria. Mais uma vez proclamaram Salomão, filho de Davi, como rei. Ungiram Salomão diante do Senhor como seu líder e ungiram Zadok como sacerdote. Salomão se sentou no trono do Senhor em lugar de seu pai Davi. Foi bem sucedido em tudo e todo Israel lhe obedecia.
Todos os oficiais, os guerreiros, os filhos de Davi prometeram ser leais ao rei Salomão. O Senhor exaltou Salomão diante de todo Israel. Ele deu mais esplendor do que qualquer outro rei de Israel antes dele. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou em Israel por 40 anos. 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Morreu em boa velhice, depois de desfrutar uma vida longa, cheia de riqueza e honra. Seu filho Salomão foi seu sucessor. Todos os acontecimentos do reinado de Davi, do início ao fim, estão escritos no livro do vidente Samuel, no registro do profeta Natã e no registro do vidente Gade, incluindo os grandes feitos de seu reinado e tudo o que aconteceu com ele, com Israel e com os reinos vizinhos. Aleluia! Vamos lá agora a Romanos, capítulo 5, versículo 6. Vamos lá para o Novo Testamento. Vai lá, meu irmão, vai lá, minha irmã. Romanos 5, 6. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, e se estendeu a todos, pois todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o tempo de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Em outras palavras, é o primeiro Adão, e o último Adão. Louvado seja Deus. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois, enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Louvado seja o Senhor Jesus. Versículo 19. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia!
Salmo 15, versículos de 1 a 5, diz assim: Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade, que não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem a Deus, e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Esse é o Salmo de número 15, versículos de 1 a 5. E agora nós vamos ler Provérbios 19, 18 e 19. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Esta é a palavra de Deus, gente. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. E nos vemos logo mais na oração da manhã também. Deus os abençoe e até mais.